vídeo seu que viralizou, né, sobre se imagens ou se existem milagres a partir de essas coisas que a gente vê, né, de estátua chorando, Sim. locais que são sagrados e tal. Uhum. E aí, o que falar sobre isso? Isso é difícil, né? Aproveito para obrigado aí pela menção do vídeo aí. Se o Foi um pessoal vídeo curto, né? Curtinho. O pessoal pode entrar no meu Instagram e ver lá, procurar. Olha, Vilela, é o seguinte, lá no Antigo Testamento, o Moisés, ele disse que os ídolos que os pagãos adoravam, na verdade, eram demônios. Os demônios estavam por detrás das imagens e dos ídolos. Não era somente um pedaço de pedra, não era um bezerro de ouro. A idolatria tem um componente demoníaco, satânico, porque ela é uma afronta direta a Deus. A imagem é colocada no lugar de Deus. Mesmo que se diga que ela representa Deus, mas ela acaba atraindo a atenção e a devoção do adorador para ela. Mesmo que você faça a diferença entre latria, que é culto a Deus, e dulia, que é serviço aos santos, e você dizer que você presta dulia às imagens e não latria, que é somente a Deus, na prática, a imagem acaba atraindo o foco da adoração. E a pessoa beija aquela imagem, faz orações para aquela imagem, carrega aquela imagem em procissão, tem um zelo por aquela imagem como se fosse uma coisa santa. Então, a imagem, a idolatria, ela é um ataque frontal a quem é Deus e ao ser de Deus. E, por isso, eu creio que a Bíblia fala que a idolatria, por detrás dos ídolos estão os demônios. Então Moisés diz isso no livro de Deuteronômio. Paulo repete isso lá em 1 Coríntios capítulo 10. Ele diz assim: eu quero que vocês saibam que aquilo que os demônios, que os gentios sacrificam, é aos demônios que eles sacrificam. E Paulo estava se referindo aos cultos idolátricos lá na cidade de Corinto, especialmente o templo da grande Afrodite, né, grande, assim, muito querida e adorada naquela época. E Paulo está dizendo que por detrás do culto a Afrodite, da adoração das imagens e tudo, estão os demônios. Então, eu creio que até hoje isso é uma estratégia satânica, é agir através de coisas, de objetos, particularmente de imagens, com o objetivo de tirar o foco da pessoa de Deus, da pessoa de Cristo, para que as pessoas se voltem para aquela imagem ou aquilo que aquela imagem representa, o que é absolutamente proibido. Segundo mandamento diz: não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, nem lhes darás culto. E Deus diz, né, que ele castiga até a terceira e quarta geração daquele que faz esse tipo de coisa. É um mandamento que traz uma penalidade pesada, não é? Exatamente por isso. Mas a imagem, os demônios através dessa imagem conseguem fazer coisas sobrenaturais? Sim, você citou Jó, lembra de Jó? Lá no capítulo 1º e 2º do livro de Jó, está dito que Satanás fez que um vento violento caísse sobre a casa dos filhos de Jó e destruísse todo mundo, fogo do céu caísse e consumisse o gado, e fora o fato de que o próprio Satanás impingiu chagas e feridas em Jó, sobrenaturalmente, feriu Jó. Então, os demônios, eles não são Deus, mas eles têm algum poder, eles têm alguma habilidade nesse mundo que nós não temos, de manipular a realidade, de forma que a coisa mais fácil do mundo é fazer uma imagem chorar, ou fazer com que nessas igrejas neopentecostais, trazendo a coisa também para o nosso lado, né, porque nós não ignoramos que tem muita coisa também, onde as pessoas consagram objetos, sal grosso, óleo ungido e tudo mais, e o milagre acontece. Deus nunca mandou fazer isso, Deus nunca usou esse tipo de recurso, não é? Então, se alguém precisa de cura, precisa de uma bênção, vai direto a Deus, mediante Jesus, pedindo mediante o mérito de Cristo Jesus. Isso é suficiente. O evangelho é simples, Rogério. O pessoal complica demais. Mas isso é assustador, né? Porque, então,
tem esse tipo de confusão mesmo, por exemplo, uma cartomante ou alguém, ela pode acertar, Pode. uma imagem pode realmente curar, mas isso é limitante ou vai dar algum problema lá na frente? Porque, por exemplo, são coisas superficiais e que mais pra frente volta, por exemplo, essa doença ou alguma coisa, ou pode até ser uma... Não sei. Provavelmente volta, porque a Bíblia diz que são falsos milagres. São coisas que a gente não tem explicação, parece uma coisa sobrenatural mas que não é uma coisa perene como os milagres Uma de cura Deus. definitiva, sim. Olha, lá no livro de Apocalipse... E que a gente não deve buscar isso, Não, ir atrás. Nunca. Lá no livro de Apocalipse está dito que João teve uma visão e ele viu 3 espíritos parecidos com sapos que eram operadores de milagres. Já pensou? Demônios operadores de milagres. Mais adiante no progresso, à medida que o livro de Apocalipse progride, lá pelo capítulo, acho que 13, 14 em diante, começa a falar da besta, do anticristo, do falso profeta, e diz que a besta, ela é capaz, ela faz uma imagem falar e ilude o mundo inteiro. Ela faz uma imagem falar e ilude o mundo inteiro, que é exatamente o propósito dessas manifestações satânicas, é desviar o foco da pessoa de Deus e iludir a pessoa, tirar a pessoa do caminho do evangelho, do caminho da simplicidade, da pureza do evangelho. Por isso que é preciso ter muito cuidado. Agora veja bem, eu não estou dizendo que tudo isso que acontece, chamado de miraculoso, é satânico. Tem muita coisa que é charlatanice, tem muita coisa que nem é milagre, é só um ilusionismo, um mágico poderia fazer. O mágico poderia fazer. Às vezes é a impressão da pessoa. Sugestão. Psicologicamente, a gente sabe que nosso corpo reage à nossa mente. De repente a pessoa quer muito a cura e aquilo acaba de uma forma que a gente não entende direito, afetando o nosso corpo, ajudando uma cura ou se sentir melhor. Também o contrário é verdade, né? A gente está angustiado, está preocupado, estoura no corpo da gente também. Então, todas estas são possíveis explicações. Agora, que Deus faria uma imagem chorar ou realizar milagres, vai contra o que o próprio Deus diz na Bíblia. Então, na dúvida, se não é Deus diretamente, qualquer coisa que fique no meio do caminho está errado. Se não é Deus, qualquer coisa que está no meio do caminho está errado. Imagem, o próprio Santo Sudário, que também... nada de escura, nada disso tem um poder. Não cremos nisso, não. O pedaço da cruz de Cristo que o pessoal vende até hoje. As relíquias, né? Até hoje vende pedaço da cruz. Você sabia que na Idade Média se vendia frascos com leite da Virgem Maria? Tá brincando. Não, sério. E outra questão também que eu acho que divide muito católicos e protestantes, que é a questão da Virgem Maria. Sim. Da idolatria ou adoração, que o pessoal fala que não é veneração. Veneração, exatamente. De imagens também e de uma outra pessoa que não Jesus ou Deus. E aí? Aí é uma divisão também, né? É uma divisão, e isso aí começou no concílio de Éfeso, no século IV, que não era nem sobre Maria. Não? Não era sobre a pessoa de Jesus. Os arianos estavam negando que Jesus era divino. E aí Quem eram os arianos? Ário era um presbítero que era muito influente naquela época, e ele veio com essa ideia. Como é que explica que Jesus pode ser Deus e pode ser homem ao mesmo tempo? Ele tentou resolver o mistério, lembrando do que a gente falou há pouco tempo atrás, né? Ele tentou resolver o mistério anulando a divindade de Cristo, dizendo que Cristo, na verdade, ele não era divino, ou era de uma divindade inferior, mas ele não era o próprio Deus. E aí o concílio de Éfeso reagiu, chamou o arianismo de heresia, e ele disse que, para afirmar e reforçar que Jesus era verdadeiro Deus e verdadeiro homem, o concílio disse que Maria era a mãe de Deus, ou seja, aquele ser que estava no ventre de Maria era tanto divino quanto humano, ou melhor dizendo, tanto humano quanto divino, a ponto de que Maria era a mãe de Deus. Só que eu creio que eles queriam dizer que Maria era a portadora do Deus homem. A palavra que eles usaram é Theotokos, a palavra que significa que gerou a mãe de Deus.
trouxe confusão, porque Maria não é mãe de Deus. Deus não é gerado. Ela é a portadora, ela foi aquela que foi escolhida para, no seu ventre, ter gerado o Deus homem, o Espírito Santo ter gerado o Deus homem no ventre dela. Então ela é a portadora, mas não a mãe de Deus. Então, como resultado de uma má interpretação disso aí, não demorou que surgissem as primeiras catedrais em homenagem a Maria e que o culto a Maria crescesse de maneira desenfreada. Hoje em dia... com imagens aparecendo em imagens e todo esse tipo de coisa, né? Hoje em dia você vê muito... Eu creio que muitos católicos são muito mais devotos de Maria do que do próprio Jesus. E eles acusam os protestantes de não gostarem de Maria. Isso não é verdade. Maria era uma mulher piedosa, era uma jovem judia, escolhida por Deus para ser a portadora do seu filho. E nós a vemos como isso, mas nada mais do que isso. Tem nada na Bíblia. Por exemplo, os 2 últimos dogmas do Vaticano, que Maria nasceu virgem. Por que Maria teria nascido virgem? Perdão, que Maria nasceu sem pecado. Estou confundindo. Tá. Ela nasceu sem pecado. Por que era preciso que Maria nascesse sem pecado? Para que Jesus fosse sem pecado. Mas pela lógica, então, a mãe de Maria também teria que ter nascido sem pecado. Mas é um dogma católico, que é a Imaculada Conceição de Maria. E o outro dogma foi que Maria, depois da morte, subiu aos céus, que é de 1950, se não me engano. 1950. Não tem nada na Bíblia que possa... Nada, absolutamente nada. Possa nem sugestionar isso. Não, tem nada. Nada? Nada, absolutamente nada. Uma decisão humana. Tem que lembrar que no catolicismo romano, as doutrinas têm como origem a Bíblia, eles não negam a Bíblia, mas tem a tradição oral, que é o resumo das ideias, das concepções, das decisões dos concílios através da história, e o magistério católico, que é composto de um colégio de bispos encabeçado pelo Papa, que quando ele fala ex cathedra de ofício, ele é infalível, né? Ele é infalível. Então, não está na Bíblia, mas está na tradição e o magistério aprovou e determinou. Por isso, então, vira lei para o católico. Não vem de algum livro apócrifo, por exemplo? Não. Nenhum fala sobre Maria também em relação a isso? Com relação a isso, não. E mesmo que fosse, não é um livro canônico, né? Nos 7 livros apócrifos que a Igreja Católica acrescentou ao cânon dos 66 livros que tradicionalmente eram, nenhum deles fala disso aí, de Maria assunta aos céus e que nasceu